Segundo a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, a bioeconomia movimenta mais de R$ 1 trilhão por ano. O Brasil é o maior exportador mundial de produtos florestais não madeireiros, como o açaí e a castanha. Mas o potencial do país com a maior diversidade biológica do planeta é muito maior. Isso se nossos recursos naturais forem tratados de forma sustentável. Na bioeconomia, a produção é parceira da preservação da floresta, porque nesse modelo não há derrubada das matas. Pelo contrário, as árvores precisam estar de pé para que a matéria-prima esteja disponível. Bioeconomia e sustentabilidade. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Um dos nossos assuntos também discutidos na 25ª Semana Científica da FMPFASE. Nosso convidado é o biólogo Rodrigo Medeiros. Ele que é pós-doutor em Ecologia e Gestão da Biodiversidade, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e presidente no Brasil da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável para as Nações Unidas. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigada pela participação. Obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui com vocês. Qual a análise que você faz desse cenário atualmente no Brasil da bioeconomia? Bom, se a gente faz uma perspectiva um pouco mais histórica de como a gente está, como você disse, hoje o Brasil, olhando os números, lidera, né? Por exemplo, exportações de vários produtos que são chamados produtos que vêm da floresta, desse nosso extrativismo de produtos da nossa Amazônia, do nosso Cerrado, para o mundo inteiro. Se a gente olhar ali para esse recorte a partir dos anos 90, quando a gente começou a prestar atenção de que isso poderia dar dinheiro, que o Brasil não era só um país em que a formação da riqueza viria apenas da agricultura tradicional, daquela agricultura que converte floresta, converte terra em commodity, a gente avançou, né? Preciso dizer que a gente avançou, a gente aprendeu em alguns setores, né, principalmente no extrativismo madeireiro e não madeireiro, principalmente na questão da pesca, a explorar um pouquinho melhor, mas ainda não o suficiente. A gente ainda vê, quando você olha para como está estruturada a atividade, por exemplo, agrícola, geradora de riqueza no Brasil, uma desigualdade ainda muito grande em termos de investimento e de visão, em que muito ainda se aposta nessa agricultura do passado, nessa agricultura que converte floresta, que desmata o nosso patrimônio para produzir meia dúzia de commodities de interesse global, desperdiçando não só os produtos, né, dessa floresta que poderiam estar sendo explorados de maneira sustentável, trazendo no médio e longo prazo muito mais recurso, muito mais renda e dividendo, emprego para o Brasil do que essa atividade empobrecida dessa agricultura, mas que infelizmente a gente ainda não conseguiu fazer essa virada de chave e talvez fazer o investimento necessário para que isso de fato seja a vocação do Brasil hoje e nas próximas décadas. O conceito de bioeconomia tem meio século, né? Por que ainda há tantas barreiras para implantar esse modelo no Brasil? O que está por trás disso? A gente olha assim, parece que 50 anos é muito tempo, né? Bom, 50 anos ainda é o tempo da nossa geração. As pessoas hoje vivem 70, 80, né, na nossa expectativa de vida. Então, acho que a gente tem um problema de percepção gerencial. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o Brasil desenvolveu a partir dos anos, vou ser um pouco generoso, a partir dos anos 30, não vou nem dizer ali na virada do século XIX para o século XX, um meio de produção de uma agricultura muito eficiente nos ciclos econômicos típicos do século XX. A gente começou com café, depois a gente teve a cana, mais recentemente a gente passou para a soja, e a gente produz uma série de produtos com alta tecnologia dessa agricultura, a gente pode dizer, e que a partir dos anos 50 a gente teve muito sucesso em fazer isso. Obviamente a percepção das pessoas é que, se isso é um sucesso, se isso traz a quantidade... Vai mudar para quê, né? Vai mudar para quê? Acho que mas a gente não percebeu que o mundo também mudou numa velocidade muito grande. A nossa capacidade de fazer essa agricultura de conversão de floresta, um custo de oportunidade muito ruim para a terra, para o trabalhador brasileiro também, porque é uma agricultura que não gera emprego, que desemprega muito e que não gera renda no campo. Isso explica os êxodos rurais, isso explica porque hoje a maior parte das pessoas vivem nas cidades. Nada disso está contado. Quando a gente percebeu nos anos 90 de que, na verdade, a vocação do Brasil poderia ser diferente, ser outra, e que havia ali um ativo que não só para a exploração do produto direto, ou seja, né, do fruto do açaí ou da própria madeira, mas principalmente da biotecnologia, dessa biotecnologia que vai gerar o remédio ou o fármaco novo, o cosmético da manhã, ou mesmo aquele insumo para a agricultura da manhã, a gente olhou para aquilo... De novo, 50 anos é muito tempo. A gente sabe fazer tão bem esse negócio aqui, que é comprar máquina, desmatar, arar a terra e plantar
extensões de agronegócio. E tem gente para comprar, vamos continuar fazendo isso. Mas é um modelo que não se sustenta. Uhum. Ele não sustenta mesmo no curto prazo do ponto de vista econômico, porque ele é um modelo que se esgota muito fácil. A gente tem visto no Brasil que, né, essa sucessão desses ciclos econômicos leva a um processo muito rápido, nessa escala que a gente está falando, de empobrecimento da terra, de redução da capacidade de fertilidade desse solo, da capacidade de manutenção de um recurso que é essencialmente importante, da qual é dependente essa agricultura, que é a água, seja pela precipitação, seja pelo esgotamento do lençol freático, seja pela contaminação do lençol freático pelas práticas que têm sido empregadas. E esse modelo já começa a dar sinais de esgotamento, podem não ser muito evidentes para a maioria das pessoas, mas quem está no campo percebe isso, com a perda da polinização, a perda sucessiva de produtividade em várias culturas do Brasil aliadas a esse modelo. E que, obviamente, se a gente não der conta de resolver isso agora, de fazer uma transição para uma agricultura que seja mais amistosa, mais amigável, mais parceira da floresta, agregando a isso atividade de exploração florestal e de produção florestal sustentáveis que vão fazer a substituição dessa matriz econômica rural brasileira, se a gente não perceber isso muito rapidamente, nessa década agora, o custo lá na frente vai ser muito alto, maior, né? Muito alto. E quem vai pagar vamos ser eu, você e os nossos filhos agora, a sociedade como um todo. Quem está na cidade, quem está no campo, todo mundo Esse vai é o pagar. grande problema do atual modelo de produção, né? Alguns poucos lucram muito e a grande maioria paga o preço do impacto ambiental, né? Porque os custos ambientais não estão inseridos nesse cálculo que parece que dá tanto lucro, né? Mas o ambiente está ficando arrasado, né? A terra arrasada, né? A terra empobrecida, sem a água, tudo poluído. Exatamente, é o que a gente chama na economia das externalidades. Durante muito tempo, assim, uma conta rápida para quem faz qualquer negócio, isso vale para a agricultura ou para quem tem uma lojinha, uma padaria aqui na cidade. Se você vai montar um negócio, você precisa ali fazer aquela contabilidade de tudo que você precisa comprar, preparar, montar para aquele teu negócio funcionar, e aquilo tudo ele vai compor o teu custo do teu negócio, e que em cima daquilo você vai fazer o seu preço com a tua margem, e você espera ter um negócio que seja bem sucedido, com preço justo, empregando as pessoas, né? A agricultura e vários setores, aí não é só a agricultura, vários setores da economia brasileira, né? Mesmo parte do setor industrial, parte do setor, por exemplo, elétrico, de geração de energia no Brasil, durante muito tempo fez essa conta sem levar em consideração. Isso não é só no Brasil também, isso foi no mundo inteiro, o que a gente chama dessas externalidades ambientais. Por quê? A gente sempre partiu de uma noção, e que ela não era totalmente errada há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Você tinha noção de que a natureza não era escassa. Então, assim, a água tem muito, então como a água está ali e está disposta, tudo que é muito abundante, essa é uma noção da economia, mas é uma noção que advém do próprio senso comum. Tudo aquilo que é muito abundante em qualquer lugar, ela necessariamente tem uma percepção de valor muito baixa, porque se tem muito, ou seja, não tem muito valor monetário, ou seja, é fácil você conseguir. Era como se fosse limitado, né? Então, exatamente. Então, no Brasil, durante muito tempo, terra fértil, de boa qualidade, água, eram, digamos assim, ativos ambientais muito baratos e que não eram internalizados na conta, porque, de novo, a gente vivia essa realidade. Com essa mudança de padrão que a gente vem observando, principalmente ao longo dos últimos 20, 30 anos, a gente percebeu duas coisas. Primeiro, que esse ativo, né, ele não é infinito. Ele tem uma finitude no nosso planeta que ele é dado pelos próprios ciclos naturais, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, ou seja, que disponibilizam esses ativos em quantidades, mas que respeitam esses ciclos que hoje todos nós conhecemos muito bem. A ciência demonstrou muito bem. Ora, se a gente consome esse ativo numa velocidade muito maior do que a natureza é capaz de produzi-lo, seja água, seja um nutriente, a ideia é de que esse ativo vai se tornar escasso. Quando ele se torna escasso, o valor dele, ele se torna o valor dele se torna muito alto. Mas como ele não é levado em conta nessa conta da produção, essa indisponibilidade, no final das contas, quem é que paga?
A sociedade como um todo. Todos nós, porque isso sobra normalmente na conta, digamos assim, do governo. E o governo, na verdade, é o grande gestor do patrimônio coletivo difuso, aquele patrimônio que é de todos nós. Seja esse patrimônio que já está aqui, que é o patrimônio natural, seja aquele patrimônio monetário que ele arrecada de cada um de nós sob a forma de um imposto, e ele depois tem que dividir esse dinheiro para investir na saúde, na educação, investir na agricultura, por exemplo. A agricultura brasileira é fortemente subsidiada pelo nosso dinheiro, e parte desse custo não está nessa conta. Quando não está nessa conta, todo mundo paga. E a gente tem a impressão que é uma agricultura altamente produtiva, altamente lucrativa, mas ela não é uma grande bomba relógio, que em algum momento vai estourar ali na frente, e quando estourar ali na frente, todos nós, cada um de nós vai pagar um pedacinho dessa conta. Por outro lado, a bioeconomia, as práticas que estão envolvidas aí dentro da bioeconomia, como a energia limpa, a agricultura orgânica, ela ajuda a manter serviços ambientais nas florestas, né? Serviços importantíssimos que também não são contabilizados, né? Exatamente. É uma conta positiva que não é feita. Eu acho que tem muito... O mundo é feito de pessoas muito inteligentes. Eu tenho essa profunda crença, né? Eu não acredito nessa conspiração de que o mundo é feito de pessoas, somente de pessoas más que querem... Um grupo pequeno de pessoas más que querem, né, o mal e só querem um bem de si próprio. Então, sobre isso, eu já queria fazer um primeiro contraponto. Se lê muito e se fala muito hoje desse processo de demonização da agricultura brasileira. De novo, quando a gente fala da agricultura brasileira, a gente está falando de um conjunto grande de atividades, de um conjunto grande de pessoas que fazem da terra o seu meio de vida, o seu meio de produção, gerando emprego, gerando com sustentabilidade em muitos casos, que são importantes para a nossa sociedade. Então, isso não é um grupo homogêneo, que a agricultura é a desgraça do nosso... Não. A agricultura, durante muito tempo, no modelo anterior, foi muito importante para o desenvolvimento econômico no Brasil. Naquele modelo, era um modelo que fez sentido naquela época como um modelo bem-sucedido, mas, claro, o mundo muda, como a gente acabou de falar aqui, a percepção muda, a escala muda. O conhecimento sobre o ambiente também. Exatamente, o conhecimento muda. E, obviamente, a gente vive nessa transição geracional de modelo, como eu chamo dessa crise. Isso acontece em todos os setores da economia. Uma crise em que tem aqueles empreendedores de vanguarda. Então, nós temos agricultores de vanguarda que vão empreender percebendo que é possível fazer uma agricultura competitiva, altamente lucrativa, altamente produtiva, usando a natureza como aliada, protegendo a natureza, trazendo para dentro do modelo produtivo aquilo que lhe fornece insumos e ativos essenciais para a sua atividade. Então, assim, é preciso separar que existem muitos experimentos que começaram em pequena escala no Brasil e que hoje são de grande escala, gente fazendo agricultura, que a gente pode dar o nome que a gente quiser, agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, agricultura regenerativa, agricultura sintrópica, de alta produtividade, hoje já não mais em pequenos experimentos de pequena escala, mas em grande escala, isso já acontecendo hoje no Brasil, demonstrando que é possível você produzir protegendo floresta e usando o que você tem de melhor da floresta. A gente juntando as duas coisas, fazendo sistemas agroflorestais, levando o bom conhecimento da agricultura para dentro da floresta, para você conseguir, restaurando, por exemplo, áreas degradadas, criar sistemas que vão virar florestas daqui a 10, 15, 20 anos, mas que até lá ele passa por vários ciclos de produção, desde produção de forrageiras que vão adubar o solo, mas que produzem um feijão, vai produzir uma abóbora em grande quantidade, que vai ter preço, até você chegar naquelas madeiras depois, que vão poder ser exploradas, que vão poder ser vendidas, comercializadas, mantendo a floresta em pé, mas fornecendo tudo aquilo que a gente precisa. Madeira para essa cadeira que a gente está sentado, o mundo precisa consumir, mas a gente precisa fazer essa transição. É um processo que está em curso, de fato poderia ser mais rápido. Vou te dar o exemplo dos números da agricultura hoje brasileira, né? O Plano Safra, né? O grande plano brasileiro de financiamento de investimento da agricultura brasileira. O Plano Safra 2019-2020 vai separar dinheiro meu, seu, nosso, do nosso imposto, cerca de 220 bilhões de reais para financiar a agricultura brasileira. Um dinheiro super bem aplicado, porque você aplica na agricultura brasileira, que vai produzir, que vai ser vendida, depois isso é pago, a gente reembolsa e a gente gera riqueza para o Brasil. Mas olha, a maior parte desse dinheiro, 85%, sei lá, 80% desse dinheiro, vai para financiar essa agricultura do passado.
pouco mais de 10%, vai para financiar a agricultura familiar, que é aquela agricultura que produz comida de verdade, a comida que está no prato de todo mundo, o arroz, o feijão, a abóbora, o alface, o tomate. E um pouco menos de 10% vai financiar ali a agricultura do médio produtor, que também é importante para esse tipo. 80% desse dinheiro vai para financiar ainda essa agricultura do passado. Essas commodities para exportação, soja. Soja. E que estão tentando se adequar, de novo, eu acho que tem muito produtor na vanguarda no Brasil, produzindo soja para exportação, mas sem desmatamento, com bons tratos e com bons cuidados da terra, mas a gente ainda não conseguiu separar exatamente o joio do trigo, e de maneira muito decisiva, e aí sim, talvez seja um ato político, muito mais do que um ato da produção, tem que de fato ser um ato político, dizer o seguinte: agora a gente vai pegar a maior parte do dinheiro brasileiro para incentivar a transição positiva. A transição positiva, seja do pequeno ou do grande. Que não é o que está acontecendo hoje. Além desses subsídios, também tem a questão da isenção de impostos para agrotóxicos, por exemplo. A gente paga dos dois lados, né? Parte do subsídio vai para esse cara ter dinheiro para ele comprar maquinário, semente, mas para ele comprar o famoso insumo agrícola, o veneno, o fertilizante. Então você está pagando ali para esse cara importar e comprar das grandes corporações multinacionais aquele monte de veneno que normalmente está acoplado a uma semente também que você tem que comprar junto, e se paga-se milhões de royalties, ao passo, ao mesmo tempo que, obviamente, para não onerar o agricultor brasileiro, o governo também dá uma série de incentivos fiscais, ou seja, tira isenções de vários impostos. De vários desses produtos. Ora, a gente precisa desses produtos? Olha, talvez a gente tenha precisado no passado, quando a gente imaginava que a agricultura que ia alimentar o mundo, e que de fato durante um período alimentou, fosse essa. Ora, a agricultura do futuro, é possível fazer uma agricultura do futuro sem a necessidade desses produtos que... E na quantidade que é usada? Mas mesmo na quantidade aprovada, de novo, essa é uma outra discussão, né? Não tem remédio seguro. Isso é verdade. Já tem pesquisas. Vamos falar de remédio? Você compara muito com o remédio. Não tem. Um remédio ele vai te trazer um benefício, obviamente. Todos causam danos. Mas você, no médio e longo prazo, obviamente, você tenta ali fazer a coisa da toxicidade. Mas a pergunta que as pessoas hoje fazem, mas é possível fazer uma agricultura que seja orgânica, qualquer que seja capaz de alimentar? É a transição que a gente está... Hoje já se mostra, a boa ciência e a boa técnica já mostra, tem agricultores no Brasil fazendo isso, que sim, é possível você fazer agricultura de larga escala, de soja, de milho, de cana, de maneira orgânica, sem precisar queimar essa quantidade de dinheiro que a gente queima em produtos que dão a sensação que torna a nossa agricultura competitiva. Ela vai torná-la por um tempo competitiva, a gente sabe que não é para sempre, mas ao mesmo tempo coloca toda a população brasileira numa vulnerabilidade, num risco desnecessário de caso de saúde pública. E também o ambiente, né? Águas poluídas, solo poluído. Animais, biodiversidade perdida. Talvez o caso mais conhecido seja o colapso das abelhas, né? Sim. De que, enfim, as abelhas e outros polinizadores que são super importantes, que a agricultura exige, isso no mundo inteiro aconteceu, né? Foram prejudicadas pela borrifação indiscriminada dentro de doses seguras desses produtos e, de novo, né? Você perde aquilo que a gente chama de um serviço. Não precisamos nem entrar na discussão, a gente vai falar muito aqui durante essa semana, na semana aqui científica, né, sobre a questão da ética, né, e da moral. Isso sem contar, né, da decisão que a gente tem de, por uma arbitrariedade da gente, definir o destino de uma espécie. Se ela vai existir ou se ela não vai existir, porque a gente está borrifando ali, né. Mas, para além disso, né, para essa questão ética, tem a própria questão que a gente está perdendo oportunidades econômicas, por exemplo, de polinização, que são super importantes para a agricultura, e que são jogadas no lixo por uma escolha que hoje a gente sabe que é equivocada. De novo, eu gosto sempre de fazer o contraponto histórico para as pessoas entenderem, né? Porque não é... lá vem o biólogo, lá vem o ambientalista, né, cético, xiita, fala, não é. De novo, a gente entende que a boa ciência do passado mostrou que aquela era uma alternativa. Hoje já temos conhecimento, a ciência do presente e do futuro já mostra que não é. E qual o problema de mudar? E já temos conhecimento para isso, né? Tecnologia para fazer diferente. Não só conhecimento, como experiências reais, concretas de que mostram. Não é um papo do livro, da teoria. Não é utopia. Não é utopia. Agora é realmente o papo da vontade política. E a vontade, ela é política. Quando fala assim, quando é uma vontade política, as pessoas pensam, então isso é um problema do governo. Não. Né? A política é a expressão máxima do exercício da cidadania, é a expressão máxima do desígnio daquilo que a gente quer
para o nosso povo como sociedade. Então, a política só existe com a participação de todos nós. Não significa se filiar a partido político, não significa bater panela, não significa ter que estar na passeata todo final, não é nada disso. Significa fazer as escolhas certas. E muitas dessas escolhas começam dentro da casa da gente. Muitas dessas escolhas começam, por exemplo, no prato, na mesa da gente. O que a gente vai comprar, o que a gente não vai comprar, como a gente vai se comportar como consumidor, e aí sim, como a gente se comporta como um eleitor, como a gente se comporta como um cidadão que, de peito aberto, pode vir discutir, sem problema nenhum, todas essas discussões. Eu tenho discutido com colegas que são ambientalistas, com colegas que são agricultores, né? Mas, de novo, o debate aberto e honesto dessa questão é o primeiro passo que a gente tem que dar para encarar o problema de frente e aí fazer a escolha que a gente quer para o futuro que a gente quer. Ok, e você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre bioeconomia e sustentabilidade. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre bioeconomia e sustentabilidade. Nosso convidado é o biólogo Rodrigo Medeiros, presidente no Brasil da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável para as Nações Unidas. Dentro desse grande guarda-chuva que é a bioeconomia, tem também o conceito de economia circular. Dá para explicar um pouquinho disso? A economia tem essas coisas maravilhosas. De tempos em tempos a gente se reinventa e cria, enfim, né, em resposta às próprias mudanças que a sociedade. A economia circular é uma coisa muito simples, né? Imagina, né, se a gente conseguisse, num determinado local, fazer bens e serviços circularem de forma muito eficiente, né? Evitando, por exemplo, que hoje coisas que a gente precisa consumir venham de lugares muito distantes e que você precisa de uma logística muito cara e muito difícil para entregar, gerando. Então, basicamente, toda a ideia da economia circular é permitir que, né, as cidades, né, os agrupamentos sociais possam gerar, na medida do possível, claro, né, bens e serviços que você vai trocar e que você vai circular ali internamente e na verdade, com grande eficiência e com grande aproveitamento, né? A gente, enfim, como decorrência da Revolução Industrial e da capacidade de produção que a gente observou ao longo do século XX, principalmente a partir da segunda metade, que a gente começou a produzir muita coisa industrializada, né? Principalmente plásticos e essas coisas, e, obviamente, como consequência, a gente pôde consumir mais, mas a gente também passou a produzir muito rejeito e resíduo, muito lixo, que a gente achava que, de novo, era uma externalidade, né? O lixo, assim, dali para frente não me pertence, eu não sei o que vai fazer e vai jogar fora. Quer dizer, na economia circular, hoje você procura entender, né, com logística reversa, com eficiência de logística, entender, na verdade, o passo, né, que cada produto desse dentro da cadeia ele vai ter, mesmo dentro do consumo, e hoje você sabe que aquilo que antes era considerado rejeito, ele já pode ser reaproveitado, transformado num subproduto, reciclado num subproduto, e dessa forma você reduz a pressão, né, em primeiro lugar, de matéria-prima que vem da natureza para você produzir, mas muito principalmente também é a quantidade de lixo que a gente gera. E a nossa noção de lixo também mudou. Até os anos 30, a gente produzia lixo de um jeito diferente do que a gente começou a produzir depois, muito em função da indústria petroquímica. Né? Antigamente, o que a gente produzia de lixo, vou dizer que a maior parte do lixo que a gente produzia eram coisas que eram rejeitos de matéria orgânica. A gente comia, jogava fora e jogava na natureza. Se jogava no rio, se jogava na natureza. Mas, de novo, tinha mais natureza do que gente, os ciclos davam conta de fazer. O que a gente começou a produzir com essa revolução industrial foi uma série de novos compostos que não existem na natureza. E, obviamente, se eles não existem, são de verdade invenção humana, se eles não existem, não existe tecnologia na natureza capaz de dar conta de fazer a degradação desse material. Isso levou a essa proliferação absurda, que hoje a gente vê a consequência, desses produtos, por exemplo, plásticos e derivados de plásticos que se acumularam na natureza de maneira muito acelerada. Em 50 anos a gente produziu toda a quantidade, isso é um dado importante, toda a quantidade de plástico que já foi produzida no mundo
desde que o plástico foi inventado, continua aí. Ainda está aqui. Porque, enfim, a natureza não sabe degrada. como lidar. Não significa que a natureza não vai encontrar uma forma de lidar com isso, né? As bactérias, hoje já se sabe que já se mutaram bactérias na natureza, mas é uma velocidade muito grande. O problema é que a gente pode detonar e destruir esse negócio, fazer o colapso antes do que a evolução e a seleção natural possa fazer isso. Então isso mudou o comportamento. E, obviamente, a gente hoje vê com muita facilidade na comunicação, os meios de comunicação e as redes sociais mostram, né, o tremendo prejuízo que isso causou para todos nós. E muito em embalagem, né? Que seria uma coisa também desnecessária, muito. né? Eu acho, a gente viveu como é que eu posso dizer? A gente viveu esse frisson, essa histeria da embalagem, estimulada de alguma forma pela noção de que quanto mais séptico, quanto mais distante da natureza, melhor. Você ter contato com a terra, você ter contato com outros bichos. De alguma maneira, essa histeria dos anos 2000, 90, 2000 foi criada e, de novo, eu não sei de onde se vem. Algumas pessoas vão dizer que isso é teoria da conspiração da indústria da embalagem para vender mais, outros vão dizer que é teoria da conspiração da indústria médica para te tornar mais vulnerável às doenças e aí você consumir mais. Eu não sei de onde vem, mas eu sei que isso é uma histeria da minha geração, da sua geração, e que eu tenho um cuidado muito grande de não passar essa histeria para a próxima geração, a geração dos meus filhos, né? Tenho uma filha de 14 e um filho de 9, de dizer que se você pega um fruto do pé, né, criado no pomar da sua casa, tem um pomarzinho que é orgânico lá, não bota veneno, não, tá sujo. Se passou uma formiga, tá sujo. Não, mas coitada da formiga, ela caminhou ali, lava, né? Então a gente criou essa histeria da embalagem, que qualquer coisa precisa ser embalada. A gente chegou ao ponto de ter que embalar palito de dente 1 a 1 com saco plástico. Você chega no restaurante, tem um palitinho de dente 1 a 1 embalado. E até onde eu me lembro, quando era criança, podia se palitar dente, você comprava aquela caixinha com um monte lá, e não houve uma grande epidemia causada por palito de dente que ameaçou a espécie humana. Não, houve uma grande epidemia de produção de plástico para embalar tudo que a gente não precisava embalar, achando que com isso a gente seria mais saudável. E que está matando muitos animais, né? Então, aves, acho que a gente, peixes, a gente precisa tartaruga. relativizar e olhar com um pouco mais. Eu costumo dizer até com um pouco mais de ironia e de cinismo para isso tudo, gente. Vamos lá. A gente agora passou por essa experiência maravilhosa no Brasil, que foi abolir o canudo de uso único, né? Que a gente chama lá, o canudo de uso, aquele canudinho plástico. Que você tinha que pegar aquele plástico. Ele tinha que vir embalado em outro saco plástico, não era isso, né? Para você abrir, jogar, que era o plástico no plástico, para você, ter um prazer, normalmente ali alguma coisa entre 3 e 10 minutos de beber, e jogar aquele negócio no lixo que vai ficar ali, né? 1 século, 2 séculos para degradar. A gente demonstrou contra a grita de todo mundo de que era possível abolir. Olha, a gente aboliu isso. As pessoas precisam se focar nessas ideias, que são ideias maravilhosas, criadas pela mente brilhante humana. A gente aboliu, aqui no Rio de Janeiro, agora vários estados, o canudo de plástico único. Nenhuma indústria quebrou. Bom, a que quebrou não se preparou, mas muitas delas se prepararam para produzir ou o plástico totalmente biodegradável, não o oxidegradável que gera micropartículas. Mas, enfim, na soma, nos 9 foras lá, nenhuma empresa quebrou, a economia brasileira não quebrou, não houve um desemprego em massa causado por causa de a gente ter abolido o canudo, as pessoas não morreram. Quer dizer, não houve esse grande colapso que as pessoas não, acabou. A gente vai lembrar no futuro, muito breve, no futuro muito próximo, que a gente vai olhar para o passado, essas coisas acontecem, são engraçadas. Você vai dizer, poxa, engraçado, ano passado, caraca, era um canudo de plástico que ficava na natureza. Como é que se podia? Como é que a gente foi tão estúpido? E hoje todo mundo com seu canudinho de bambu ou de metal, qualquer que seja, tomando. Sabe, como a gente aprendeu no copo. No copo, né? Foi uma dificuldade para muitas pessoas ter aquele contato da boca, né? com um copo que as pessoas não tinham muito. Então, são essas coisas que a gente muda e que a gente acha que são impossíveis de serem mudadas, né? Eu lembro muito bem, eu sou uma geração que quando começou a andar de avião, as pessoas fumavam no avião. Isso tem, sei lá, talvez tenha 30 anos, 40 no máximo, que a gente aboliu o fumo, o cigarro dentro do avião. O que você imagina, né? Um avião, um negócio pressurizado, a, sei lá, 10 mil metros de altura, com o pessoal fumando. E todo mundo respirando aquele ar. E todo mundo achava aquilo normal. Quando se aboliu, não, ninguém mais fuma dentro do avião, porque, né, isso é um negócio de maluco. Fuma grita, não, mas como? Imagina, o direito.
Estados Unidos, sei lá, a emenda tal, o direito, meu direito de fumar. Acabou. Ninguém mais fuma em avião. Hoje, você pergunta a uma pessoa que não viveu essa época, pô, caraca, né? Fumava dentro do avião, né? Que estupidez, né? Como é que pode esse negócio, né? Então a gente tem que estar preparado para essas mudanças de peito aberto. Essa é a mudança, por exemplo, da agricultura. Vai chegar o momento, e eu acho que esse momento não vai demorar muito, que a gente vai fazer essa transição orgânica, né? Eu tenho usado uma frase, eu tenho escrito sobre isso, né? Nos anos 50 a gente fez a famosa Revolução Verde, que permitiu a agricultura. Cara, a revolução hoje não é mais verde, a revolução hoje é orgânica. A gente vai fazer essa revolução. E daqui num cenário de 10 a 15 anos, né? Não preciso ser não preciso ser profeta, né? As coisas estão dadas, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer, caraca, ele botava veneno na comida e comia. Essa galera era doida, né? Botava, sabendo que hoje todo mundo vai produzir a mesma coisa, ninguém vai morrer de fome e sem precisar usar ali um pesticida, isso vai acontecer. Com o meio ambiente agradecendo e a saúde das pessoas, né? Principalmente, que hoje o custo está muito na saúde, né? Ninguém faz essa conta, isso é outra externalidade da saúde pública, né? As pessoas, tem uma grande questão, né? Eu tenho estado muito interessado em agricultura orgânica e em exatamente como a gente pode destravar esses experimentos de agricultura orgânica que foram feitos até hoje para escalá-los numa escala que vai substituir a agricultura convencional como a gente conversa hoje. E uma das externalidades que não é contada, muitas pessoas chegam para mim e falam, Rodrigo, mas, pô, não dá para comprar o orgânico, ainda é muito caro, né? Bom, é caro por um problema de escala de investimento. Se a gente colocasse a mesma quantidade de investimento de energia que a gente coloca hoje na agricultura convencional... Ou até os incentivos, né? Os incentivos, gente, era 1 mais 1 é igual a 2. O jogo de forças não está equilibrado. Mas eu costumo dizer uma outra coisa, mas tudo bem, a gente ainda tem um caminho para percorrer, é normal que a gente percorra esse caminho. A soja hoje, ela é produzida a um custo muito mais barato do que ela é produzida 20 anos atrás. Por quê? Porque tem curva de aprendizagem e investimento. A agricultura vai chegar lá. Mas eu digo, hoje se você vai pagar, talvez aí, a gente hoje já tem um produto orgânico que você compra em qualquer supermercado, ele pode chegar entre 30, 40 até 100, o dobro do preço de uma agricultura convencional. Mas o que eu digo para todo mundo é que ninguém coloca nessa conta uma externalidade que é a externalidade da saúde, que é a externalidade de você estar exposto, no longo prazo, a um produto que levou uma carga grande, né, mesmo autorizada pela Anvisa, eu questiono mesmo que seja a quantidade autorizada, a tua longa exposição da tua vida inteira comendo aquele produto que está contaminado, né, com aquele princípio ativo lá que você está ingerindo e que esse estudo de exposição não foi feito na vida inteira. Então, para produzir feijão no Brasil, você usa, sei lá, 6, 7 venenos diferentes na mesma cultura. Então, o teu feijão vem com 6, 7 coisas que não está na tua embalagem, que ninguém sabe, que é um outro direito que é suprimido da população brasileira, de saber o caminho daquele produto que eu estou comendo, o que foi colocado, onde foi produzido, né? Claro, todo mundo tem medo de rotular, porque quanto menos informação, melhor. Viver no obscurantismo é melhor. Mas você não bota isso na conta. Mas aí eu tenho outra amiga que fala, mas Rodrigo, mas pô, né? Minha mãe, então eu, né? Comi essa comida convencional por 50 anos da minha vida e estou aqui saudável, não tenho uma doença. Então, que história é essa? Mas nunca foi tanta quantidade, né? Nunca foi tanta quantidade. E tantos elementos diferentes, substâncias misturadas. O nível de exposição que a gente tem nesses últimos 10 anos é exponencialmente maior do que a gente teve nos 30 anos anteriores, que, de novo, isso era um processo, uma curva de evolução. A gente só vai se dar conta desse prejuízo, dessa conta, quando os filhos da gente, que estão desde criança se alimentando dessa comida, como já acontece hoje, chegarem aos seus 25, 30, 40 anos, com todos os problemas que vão de distúrbios hormonais, a câncer e outros tipos de infecções que vão se disseminar pelo corpo da gente, fruto dessa exposição de longo prazo desses compostos e que cada vez mais a gente insiste em aprovar aqui no Brasil. Então, se você for colocar o custo dessa externalidade para dentro da sua conta, o quanto você vai gastar lá na frente de remédio, de plano de saúde, sistema de saúde, gente, está valendo a pena pagar 30%, 40% a mais hoje para os orgânicos. E mais do que isso, não é só uma defesa de pagar mais caro, não. Cobrar do governo da gente, cobrar de quem detém o nosso dinheiro e quem pode, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura... Que o incentivo vá para o lugar certo, né? Para a mudança positiva. Se não é para fazer a virada, ninguém quer quebrar o Brasil, então vai quebrar. Não, assim, ninguém vira o Titanic, ninguém vira esse Titanic, né? Achar que a gente vai mudar a agricultura convencional para orgânica assim no ano que vem, achar que a gente vai substituir toda a frota de carro, a combustão pela frota de carro elétrico, ninguém está pedindo nada disso. Cinismo
estupidez dos críticos colocarem na minha frase, você... Não é virar o Titanic, mas se a gente começasse a ver um movimento de que a balança começasse a fazer assim e que a transição pudesse acontecer de uma maneira bacana para a economia, gerando emprego e garantindo a saúde, gente, é o que todo mundo quer. Mas a gente não está vendo esse movimento. Porque tinha que, no mínimo, ser equilibrado, né? Pega o Plano Safra hoje, você vai ver quanto é que tem disponível no Plano Safra para investimento em agricultura orgânica. Esse número não existe. Existe um monte de dinheiro que é colocado no agronegócio, um pouco de dinheiro que é colocado para o médio produtor e um pouquinho de dinheiro na agricultura familiar. Pegar, acessar esse crédito e dizer, eu vou usar esse recurso para fazer um projeto de agricultura orgânica, normalmente é uma decisão do produtor rural. E ele não é estimulado adequadamente. Pequenos programas pilotos, para ser honesto e até para ser justo. Pequenos programas pilotos. Mas ele não é estimulado. E não é uma conta que ela é igual, né, em termos de custo, porque a gente sabe que a gente precisa fazer uma grande transição. Vamos usar um exemplo aqui, né? Quando uma pessoa, enfim, por contingência da vida, ela se intoxica com alguma coisa, né? O que ela precisa fazer? Ela precisa passar por um processo de desintoxicação. Ela vai para o hospital, ela se interna, então ela passa por um processo até ficar livre daquele negócio e aí poder ter a sua vida normal. Com a agricultura é a mesma coisa. Você não pode pegar uma terra que durante décadas sofreu com uso intensivo de fertilizantes químicos e de venenos, de pesticidas, e achar que agora você vai tirar aquela cultura convencional e você vai fazer uma agricultura orgânica ali. Não, aquela terra está contaminada. Muitos desses compostos são persistentes, eles persistem na natureza, não são degradados. Está na categoria desses produtos que não tem tecnologia natural para se autodegradar, né? A indústria agroquímica até tentou melhorar isso, né? Mas assim, a gente tem casos na história de DDTs que são persistentes, organopersistentes, que todo mundo sabe o desastre que foi. Tem que falar sempre desse negócio porque a gente só aprende com o passado. Você precisa passar por um processo que tem um custo. Você pega hoje um agricultor convencional. Muitos agricultores na terra, com quem eu converso, tem esse desejo legítimo e profundo. Cara, eu não quero mais ficar dependente dessa agricultura do veneno, eu não quero ficar dependente dessa agricultura, eu quero fazer uma agricultura que seja amiga do planeta, amiga das pessoas, amiga da saúde. Como é que eu faço? Ele tem que fazer uma transição. Ele tem que fazer todo esse processo de desintoxicação, vamos chamar assim, né, de limpeza dessa área, para poder fazer essa agricultura orgânica. Isso leva 3 anos, 2 a 3 anos. Hoje a gente não tem nenhum programa de incentivo no Brasil que pague essa transição. Que chegue para um agricultor, Fátima é uma agricultora, né, aqui na região serrana e tem lá 20 hectares que produz, sei lá, qualquer tipo de cultura no modo convencional, botou, né, 3 gerações fazendo isso, né, tomei uma decisão, eu quero agora parar com esse tipo de veneno e quero fazer agricultura orgânica. Mas você depende dessa atividade. A agricultura é uma atividade econômica, são empreendedores da terra. A sociedade não pode pedir para a Fátima, então faz o seguinte, Fátima, bota tudo para baixo agora, fica 3 anos aí nesse processo, investindo no teu bolso, né? Preparando a terra para essa agricultura orgânica, você não vai vender nada. E aí depois você faz a agricultura orgânica. Nesses 3 anos você se vira, né? Você morre de fome, teus filhos param de estudar na escola, porque tu não vai gerar dinheiro nenhum. Não, gente, né? Vamos combinar. Tem um custo dessa transição. Quem paga esse custo dessa transição? Eu acho que é um fomento. Como a gente fomenta várias coisas. Entendeu? Por quê? Porque esse fomento, antes de mais nada, não é só do interesse da Fátima, agricultora, empreendedora rural, empresária da terra que está produzindo emprego, renda e alimento. Ele tem um interesse de saúde pública. Ele afeta a saúde de todas as pessoas que são consumidores, em todos os lugares. Ele tem um interesse planetário, que é o interesse moral que a gente tem, ético, de cuidar melhor do planeta, para permitir que o planeta continue provendo a gente daquilo que a gente chama de serviços ambientais e que permitem a vida na Terra. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, os animais, né, que fornecem para a gente todo tipo de benefício também. Então, é um dever que é de todo mundo, né? Essa conta precisa ser feita no Brasil. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre bioeconomia e sustentabilidade. Até já!
O Em Questão está de volta falando sobre bioeconomia e sustentabilidade. Nosso convidado é o biólogo Rodrigo Medeiros, ele que é presidente no Brasil da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável para as Nações Unidas. A bioeconomia é uma grande aliada e um elo no combate às mudanças climáticas, né? Não, total, está tudo conectado, né? Mudança climática, desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade talvez sejam os 3 grandes desafios que a humanidade vai enfrentar. Já está enfrentando nessas últimas 2 décadas, mas essa próxima década vai ser muito decisiva. Primeiro, no caso da mudança climática, que hoje a boa ciência já mostrou para a gente que a gente realmente vem numa curva acelerada nesse último século de mudança do regime climático da Terra, e que a consequência, se a gente não fizer nada, a consequência da inação é que a gente pode, na próxima década, ou nas próximas décadas, elevar a temperatura a um certo patamar, a temperatura média da Terra, para uma situação em que a vida como a gente conhece hoje lá na Terra vai ser muito alterada. E, obviamente, quando você altera isso, você vai mexer também com a nossa própria espécie, com a nossa própria vida, né? Bioeconomia, e quando a gente olha para o principal fator que causa, ou o principal efeito, né, dessa questão da mudança climática, que é as emissões atmosféricas, ou seja, a quantidade de carbono que hoje a gente tem mobilizado na Terra, seja nos organismos, seja no combustível fóssil, ou seja nas florestas, né, no carbono que está estocado nas árvores e debaixo do solo, a gente tem um desafio muito grande de reverter essa curva de emissão de CO2. O que significa que a gente está falando de agricultura, de desmatamento, a gente está falando de uma contínua queima e exploração de combustíveis fósseis para queimar em carro. Tudo isso contribui absurdamente para o aumento dessa concentração de CO2. Se a gente não fizer essa mudança de escala, em que a nova economia baseada no baixo carbono, como a gente fala, ou seja, na baixa emissão de carbono para a atmosfera, e que implica numa agricultura de baixo carbono, que implica num processo de geração, de utilização da energia de baixo carbono, a gente vai ter uma década muito desafiadora, essa agora 2020 a 2030, que vai se refletir de maneira muito severa, talvez nos próximos 50 anos. Ao conservar as florestas, a bioeconomia está conservando os ecossistemas, está evitando que todo esse estoque de carbono vá para a atmosfera, né? E que continue contribuindo para o aquecimento, ou seja, para esse acúmulo de CO2 na atmosfera, que vai levar ao aumento do aquecimento global. E garantindo que a floresta continue com seu serviço ambiental de regulação do clima, não é isso? Exatamente. Então, essa é a ideia. Então, assim, o desafio que a humanidade tem, e isso são todos os países do mundo, isso não é uma responsabilidade só do Brasil, apesar da gente ser o maior detentor de florestas tropicais hoje do mundo, né, é de como garantir que a gente vai manter um padrão de desenvolvimento social e econômico para as pessoas. E quando a gente fala de padrão de desenvolvimento social e econômico, é permitir que as pessoas continuem a ter emprego, continuem a gerar renda, continuem a poder consumir, né? Não é o autoconsumo, mas o consumir aquilo que é o mínimo necessário que uma família precisa para poder sobreviver. Ou seja, como é que a gente vai manter um padrão de vida adequado para esse monte de gente, né? Bilhões de pessoas que habitam no nosso planeta, mas desenvolvendo uma economia que não seja a economia da destruição. Porque a gente já demonstrou que a economia da destruição traz uma consequência muito perversa e muito negativa para o planeta, que é o aquecimento global. Então, é possível, né? E, de novo, a gente falou muito sobre isso no programa hoje, você hoje produzir alimento, produzir madeira, produzir energia, todas as formas de coisas que vão garantir renda, emprego, desenvolvimento social e econômico, de uma maneira em que você conserva o nosso ativo ambiental, as nossas florestas, mantém protegido, mantém os nossos oceanos também conservados, e aí evitando, obviamente, o que a gente espera que não aconteça, que é esse aumento da temperatura média do planeta tem que ficar abaixo de 1,5 graus, pelo menos aí na próxima década, para a gente não ficar em maus lençóis. E aí a gente está falando do valor, né? Dessa floresta em pé, do valor desse verde, a gente chega aí no teu livro, né? Um dos 10, mais de 10 que você escreveu, quanto vale o verde, né? Então, a grande pergunta, né? Esse é o livro, né? Que eu escrevi
né? Organizei com um grande economista ambiental brasileiro, que é o Cadu Yang, né? Isso já é a segunda versão desse estudo que a gente faz. E durante muito tempo, obviamente, quando você fica falando, mas tudo bem, a natureza, e quanto vale, e onde é que está essa economia que está desperdiçada, né? Então, bom, vamos sentar, vamos se debruçar e vamos ver qual é essa conta. E essa conta a gente fez, inclusive, para aquilo que a gente chama de unidade de conservação, né? Os parques nacionais, as reservas, porque havia uma crença muito grande no Brasil, e essa crença de certa maneira está retornando hoje, no momento que a gente vive, que todas essas áreas que são protegidas e que você de certa maneira criou para criar um parque e impedir uma atividade predatória produtiva, né, naquela região, era um entrave para o desenvolvimento. Cada vez que você criava uma unidade dessa, você estava tirando uma oportunidade de gerar um desenvolvimento econômico, gerar economia. E o que a gente mostra é que é exatamente o contrário. Cada área dessa que foi protegida, seja por conta do serviço ambiental que ela vai gerar, direto ou indireto, ela tem uma contribuição tangível para a economia nacional. Quando eu digo tangível, em geração de emprego, de renda, geração de impostos, né, de dinheiro que circula, tangível. Então a gente se debruçou com um time grande aí de outros 10 pesquisadores aqui para olhar para temas como exploração de produtos madeireiros e não madeireiros. Ou seja, a economia da floresta em pé, que permite que você continue produzindo madeira, é essencial para o que a gente quer, mas de maneira sustentável, sem desmatar a floresta inteira, respeitando os ciclos florestais, em que você tira uma hoje, tira outra amanhã, e você vai manter perpetuidade daquele teu patrimônio sem extinguir nenhuma espécie, sem, né, detonar áreas e áreas e quilômetros de floresta. Todas elas retornam, se bem investidos, com o investimento adequado, trilhões de reais para a economia brasileira. Então, não é falta de oportunidade, está provado, a boa ciência econômica mostra isso, que não é um entrave para a economia, ou para qualquer setor da economia, um investimento em natureza. Significa que se a gente fizer de uma maneira muito inteligente os investimentos necessários para proteger parte da natureza que garante ativos essenciais para a gente, como água, como ar puro, e investir de maneira muito inteligente e muito adequada parte desse recurso para gerar uma economia de desenvolvimento, de geração de emprego, em várias áreas, pesca, agricultura sustentável, extrativismo, isso vai retornar para a nossa economia benefícios maiores do que as atividades que a gente faz hoje de maneira convencional. Então está aqui. É o valor desse verde, né? Da manutenção dessas áreas de preservação. Enquanto hoje está ainda, né, existem algumas correntes, né, defendendo que não existam tantas áreas, em que seja possível, em reservas indígenas, a exploração de garimpo. Exato. Né? De novo, é a conta mais fácil. É a conta mais fácil da visão míope e curta das pessoas que ainda não perceberam e que talvez porque venham de uma cultura muito antiga, viveram um mundo muito abundante e não estão percebendo a mudança que o mundo está passando e que ainda querem insistir no modelo que é o modelo do curto prazo. Né? Talvez ainda estejam enxergando que o melhor, não para o mundo, mas o melhor para si, para o seu grupo, é continuar com esse modelo para garantir perpetuidade na geração. Eu ouço muita gente séria e muita gente importante dizer, já que já vai acabar mesmo, deixa eu pelo menos então tirar proveito desse negócio agora. Né? É uma visão muito ruim e é uma visão muito irresponsável. Se não, antes a gente falava que o impacto de tudo que a gente fazia era para a geração futura. Né? Quando o desenvolvimento sustentável surgiu como corrente de pensamento dos anos 70, né, no início dos anos 70, a gente tinha uma noção muito do que o que a gente estava fazendo naquele momento, da poluição, da degradação e da exploração, ia ter uma consequência muito ruim sobre a geração que ainda ia vir. A gente não tinha essa noção sobre a consequência sobre a nossa... Então, essa coisa tinha... As consequências chegaram muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Tinha essa coisa do lapso temporal, tudo bem, eu tenho que fazer, mas é para o outro lá, meu filho lá, a ciência lá na frente vai dar um jeito. O que aconteceu é que num prazo muito curto de tempo, 20 anos, a gente intensificou tanto os problemas e os usos que já não é mais um problema da geração futura, é um problema da geração do presente. Eu acabei de dizer, em se considerando que a próxima década ela é decisiva para a gente resolver o problema da mudança climática, que vai afetar a forma como a gente vive nesse planeta, que vai afetar a agricultura, vai afetar assentamentos humanos, onde a gente mora, como a gente mora, eu estou falando de um intervalo de 10 anos, significa que não é mais um problema da geração futura, é um problema dessa geração.
Tem uma frase muito boa de uma música do Renato Russo, né? Índios, que ele fala, você vê isso lá nos anos 80, que ele fala: o futuro não é mais como era antigamente. Antigamente a gente achava que o futuro era uma coisa muito distante, que não ia pegar o nosso tempo de vida. A expectativa de vida era menor e a gente estava ainda entendendo, a intensidade era menor. A gente acelerou esse negócio de uma maneira tão que o futuro não é mais como era antigamente. Eu ouço dizer que a gente já vive agora, filósofos muito inteligentes dizem isso, que agora a gente divide o momento que a gente vive em 3. A gente dividia... era passado, presente e futuro, né? E a gente vivia o presente e olhava para o futuro e aprendia com o passado. Hoje eu acho que já são 4, né? E a gente vive, o passado ele está ali para a gente aprender, a gente vive o presente, que é essa reminiscência da nossa vida que a gente está vivendo hoje, e a gente vive uma coisa chamada presente estendido. O que é o presente estendido? É esse nosso presente que vai se estender pelo nosso resto da nossa vida, que não é mais o futuro, porque ele vai ser tão diferente do que ele é hoje, que a gente vai sofrer essa mudança na nossa própria geração. E o futuro é uma coisa que realmente ficou muito distante. Então a gente tem que estar muito preocupado com o presente estendido. Quando a gente falava das grandes transições tecnológicas, a gente imaginava que o carro, o celular, a tecnologia era para a próxima geração. Hoje não. Se eu fizer um resgate dos últimos 30 anos da minha vida, da sua vida, Fátima, você vai ver com quantas tecnologias estão presentes hoje que não existiam há 5 anos atrás, não existiam há 10 anos atrás, não existiam há 20 anos atrás. O telefone sem fio, a internet, as redes sociais, né, o carro elétrico, né, são todas essas tecnologias que surgiram muito rápido. Isso leva a gente a crer que, então, nessa velocidade exponencial, daqui a 5 anos, o mundo vai ser muito diferente do que ele é hoje. Eu espero que essa mudança seja para bem e com as escolhas certas, que a gente escolha as tecnologias certas, que a gente escolha os modos de produzir certo, que a gente escolha investir na tecnologia mais antiga e mais eficiente que existe nesse planeta para resolver qualquer problema, que são as pessoas. Essa é a tecnologia, ela está dada. Se a gente fizer um investimento correto, incentivar as pessoas, cientistas, a academia, né, fazer esse desmonte da educação que está sendo feita agora, as startups, as inovações, quantos novos negócios que apostam na inovação, em ideias inovadoras, nascem a cada dia hoje no Brasil e que poderiam ser melhor estimuladas e que vão fazer esse nosso presente estendido. Eu acho que se a gente, muito seriamente, fizer essas escolhas, abandonar o passado, tirar esse desapego do passado, né? Acho que a gente sabe fazer, tem que ser... Não, tirar esse desapego do passado e gradativamente olhar para o futuro e fazer essa transição de maneira correta, a gente tem solução. O mundo vai ser melhor. Você acredita que essa transição ela é imperativa? A gente vai ter que fazer, mais cedo ou mais tarde, essa transição para a bioeconomia. Ela não depende, quanto mais cedo, melhor. Ela não depende de mais ninguém. Já não é mais uma abstração. Há 50 anos atrás, quando se começou a falar sobre bioeconomia, cara, isso é um papo de maluco, de bicho grilo. Tá? Há 70 anos, quando se começou a falar de agricultura orgânica ou de biodinâmica, 100 anos atrás, cara, isso aí é um bando de maluco que não sabe de nada, a agronomia mudou. Só que hoje está mudando mais rápido. Então, eu acho que a bioeconomia... O Brasil vai tomar tem que tomar uma decisão que ela é individual. Ela tá, como eu falei, ela está na mão da gente, das escolhas que a gente vai fazer, que começa dentro da casa da gente. Ela é uma escolha política, que ela vai ser feita pela gente e vai ser implementada pelas escolhas, pelos deputados, senadores, governadores, prefeitos que a gente escolheu, né? Qualquer que seja essa escolha, ela vai acontecer. E ela vai acontecer para o bem ou para o mal. Ela pode acontecer num cenário planejado, de boa transição, de prosperidade, ou ela vai acontecer num cenário de profunda crise, de cada um de nós sentindo na pele, sem alarmismo, sem achar que isso é o fim do mundo, sem achar que isso é série da Netflix ou da HBO, não é nada disso, né? Percebendo que a gente vai fazer pelo meio mais difícil, porque vai ser a condição essencial para a nossa sobrevivência. Não tem jeito. O ideal era que fosse o quanto antes, né? O quanto antes. Quanto mais demora, mais consequência, né? Mas a vida é esse grande experimento social. Muitas pessoas estão pessimistas olhando, é impossível não falar, né? Olhando para o momento político que a gente vive hoje no Brasil, nos Estados Unidos. Os retrocessos na área ambiental muito grandes. Na área ambiental, uma visão muito concatenada com o passado, muito com a geração do benefício imediato, principalmente o benefício econômico. De novo, isso está lastreado em várias coisas, né? Quando você está na escassez, e como a gente está, e quando a gente está na crise econômica, todo mundo quer ter uma solução mágica para resolver, e a solução mágica é vamos fazer do jeito que a gente faz e depois
a gente vê como é que fica, mas resolve o problema hoje, né? A gente vive, o ciclo político é um ciclo muito curto, e a gente vive nossos ciclos políticos aqui que estão nessa coisa dos 4 anos eleitorais. Então as pessoas com as ideias mais malucas e mais estapafúrdias, né, sentam ali com as ideias mais loucas e, enfim, a gente vive esse grande experimento social. Mas como é que é a frase? Não há mal que dure para sempre, né? Enfim, a gente já passou por esses momentos antes na história. Então eu tenho uma profunda crença que a gente vai viver esse experimento. Eu espero que ele não traga tanta destruição, ou uma destruição tão profunda que a gente demore muito tempo para se recuperar dela. Essa é grande, mas eu vejo a sociedade hoje muito vigilante, muito atenta ao que está acontecendo e da melhor maneira procurando se envolver. O melhor exemplo aconteceu essa semana, enquanto fica todo mundo discutindo se o óleo que está contaminando e que chegou na costa do Nordeste brasileiro, ele é um óleo venezuelano, indiano, de qualquer que seja, e as pessoas estão muito preocupadas com isso, um monte de gente nesse final de semana, um monte de organizações arregaçou, um monte de voluntário arregaçou os braços e foi lá limpar aquele óleo para dizer, gente, né, é importante saber de onde veio, de quem foi, mas enquanto isso, vamos lá, né, gente? Ali é o principal ativo do Nordeste para o turismo, que é a principal atividade econômica, o quê? São as praias. E a gente vai ficar parado ali de braço cruzado? Então esse tipo de ativismo, desse tipo de civil, desse civismo, me enche de não só de esperança, mas me enche de certeza de que a gente vai fazer essa transição. Para isso acontecer isso, a gente tem que falar sobre o assunto, de frente, encarar, não é problema ter opinião, discutir, como a gente está fazendo aqui nesse programa, aceitar a ciência que se debruça com muito critério sobre isso, como, não como verdade absoluta, não como dogma, mas como uma verdade temporal que certamente, muito honestamente, deve estar trazendo a melhor solução que a gente pode encontrar para fazer isso agora. Assim a gente superou várias crises na humanidade, foi desse jeito, né? Foi com esse tipo de abordagem, mas se envolvendo também, cada um de nós. Por menor que seja esse envolvimento, ele sempre vai fazer essa diferença. E o envolvimento começa no seu bairro, na sua comunidade, conversando, fazendo parte, apoiando projetos, gerando empatia, né? A gente precisa ser mais empático, recuperar parte da empatia que a gente perdeu. A gente ficou muito anestesiado, enfim, por conta dos eventos recentes. De novo, não é só no Brasil, a gente vê isso nos Estados Unidos, e muito procurando essa solução mais fácil, entendeu? Então vamos botar né? Eu acho que um político não é um salvador da pátria. Eu não voto num político esperando que ele seja o salvador ou o cara com a solução mágica. Eu voto num gestor, num cara que eu estou escolhendo para administrar da maneira mais objetiva e mais honesta os problemas que a gente tem, usando o que a sociedade tem de melhor, que são as pessoas. São os cientistas, os professores, os ativistas, a imprensa. Se a gente não aprender a usar isso da melhor maneira, ou se a gente não tem políticos que conseguem usar isso da melhor maneira, a gente escolheu um mau gestor. E eu não quero um mau gestor para gerir aquilo que é meu e é de todo mundo. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Muito obrigada, Rodrigo, por tua participação. Obrigado, eu que te agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.